Agora vamos falar sobre a situação que preocupa na Lagoa mais uma vez. Passamos por tudo aquilo, lembra? Do dia 25 de maio? E agora, a Lagoa Artificial da Casan chegou ao maior nível desde janeiro, essa aqui maior que a outra que extravasou. E aí, os órgãos ambientais estão de olho para que não aconteça um novo desastre. A Prefeitura da capital faz uma operação de fiscalização, ações emergenciais estão sendo tomadas e a Casan também se deslocou para o local. Vamos entender mais com a Vanessa da Rocha. Com o volume das chuvas dos últimos dias, a Lagoa Artificial da Casan, que armazena esgoto, chegou ao seu maior nível desde o rompimento. As equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Floran e da Defesa Civil fizeram uma vistoria e constataram risco. Numa escala de 0 a 10, em que 10 é o limite máximo em que a lagoa suporta, o nível chegou a 9,75 nos últimos dias. O nível atual está em 9,57 e ainda dá sinais de alerta. Para tentar evitar o risco, uma barreira de contenção está sendo construída. O secretário municipal do Meio Ambiente disse que a Casan havia garantido a segurança da lagoa por 30 meses, mas depois reduziu para 3 meses. E agora a preocupação é com os próximos 3 dias. Há uma negligência da Casan, clara, na prestação de informação, há uma negligência nas ações de infraestrutura para a contenção dessa área. Sendo assim, o município, após o laudo da Defesa Civil e da Floran, pensa claramente em tomar as atitudes administrativas ou judiciais, se preciso, uma intervenção no local para que a gente assuma os trabalhos não executados pela Casan aqui. Se a gente for observar aqui na lateral, em cima desse talude de segurança que foi construído, o nível está muito próximo e a preocupação dos moradores é com a chuva dos próximos dias. A Defesa Civil constatou o nível de alerta e deve apresentar o laudo nas próximas horas. O que a gente observou aqui é que a gente encontrou um cenário de vulnerabilidade ainda, né? Então hoje, a estrutura que está aqui, a intervenção que foi feita posterior àquele evento que teve nesse mesmo local, ela é uma estrutura emergencial, ela não é definitiva. Agora o monitoramento vai ser muito mais constante e nós vamos estar atentos aí para evitar que haja um extravasamento e se correr um risco iminente disso, nós temos que estar em contato com a comunidade, né, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. A Prefeitura aguarda o laudo técnico da Defesa Civil para definir as próximas ações que serão tomadas. De forma emergencial, sacos com toneladas de areia estão sendo colocados no local. Identificamos que poderia ter uma fragilidade nesse talude emergencial. Desta forma, foi sugerido para a Casan que fizesse o reforço então na ajusante aqui onde o pessoal está trabalhando neste momento, até que o talude definitivo, o barramento definitivo seja construído. Aqui a rua Manuel Luiz Duarte fica imediatamente abaixo da Lagoa Artificial da Casan. E os moradores estão apreensivos com a chuva dos últimos dias. Vamos conversar aqui com o senhor Roberto. Como é que vocês têm lidado com tudo isso, senhor preocupação, Roberto? Muita preocupação. A chuva que deu nos últimos dias, eu não dormi a noite toda, passei a noite todinha acordado, fui só no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, a hora que amanheceu, que eu fui monitorar a lagoa lá e vi que estava cheia, está passando o limite. O rompimento da Lagoa Artificial da Casan em janeiro foi o maior desastre ambiental da história de Florianópolis. Os moradores da região tiveram as casas inundadas por esgoto. A Lagoa da Conceição ainda se recupera dos danos e da poluição sofrida. A Casan tem até 72 horas para tomar uma providência mais significativa. Espanta o tempo que tinham dado, uma diferença de 30 meses para 3 meses, é realmente impressionante. Vamos ao vivo até lá. Karina Kopp, que acompanhou a tragédia lá atrás durante todos os dias, conversou com dezenas de moradores, sabe tudo dessa história da Casan e mais uma vez está de olho na lagoa. Oi, Karina. Oi, Polito. Pois é, a Floran emitiu um documento, né, uma série de providências que devem ser tomadas até sexta-feira, e a gente destacou aí um pouquinho desse documento, o pessoal que está em casa poder acompanhar, mas o que vale a gente destacar é essa primeira solicitação que a Floran está fazendo, que é a instalação de uma estrutura operável de sistema de bombeamento emergencial
aqui nessa lagoa e que essa estrutura aí tem a capacidade mínima de 200 litros por segundo para agilizar o trabalho e fazer esse bombeamento o mais rápido possível. Pede também que seja informada aí de todos os passos que serão tomados nos próximos dias, porque há essa preocupação real com a quantidade de chuva que deve vir nos próximos dias, principalmente no sábado, e por isso pedindo aí, solicitando que ações sejam realizadas aqui no local. Por isso a gente veio até aqui, até o local dessa lagoa artificial, conversar com o Guilherme Campos, que é gerente de políticas operacionais da Casan, para a gente saber o que já está sendo feito. Guilherme, explica para a gente qual é a situação nesse momento. Boa tarde para você. Boa tarde. A primeira ação que foi autorizada pelo órgão ambiental competente, a Floran, foi o reforço aqui do barramento intermediário, através do preenchimento com geobags, que são sacos para preenchimento de areia, para fazer um reforço da estrutura aqui de contenção. Por solicitação da Casan, a Floran, hoje eles emitiram essa autorização para o bombeamento. Então, agora mesmo, o superintendente Joel já foi atrás dos equipamentos necessários, né, o conjunto motobomba, o conjunto de geradores, que por solicitação da Floran é para ser instalado na porção sul aqui da lagoa de evapofiltração, e essa operação vai se iniciar hoje. Esse bombeamento acontecendo, ele joga, extravasa essa água para onde? Como é que funciona esse sistema depois que ele for de fato instalado? Ele vai bombear a água aqui da lagoa de evapofiltração, reforçando que aqui ela recebe o efluente tratado da lagoa da Conceição, da ETE, e ele vai jogar esse efluente para o lado sul da lagoa, que seria as dunas ali da Joaquina, né? Vocês vinham acompanhando essa situação, perceberam que de fato estava num nível bastante crítico já e até de trazer insegurança para os moradores? Sim, a Casan, ela monitora online, remotamente, o nível da lagoa de evapofiltração. Então, diariamente a gente acompanha pelos nossos sistemas supervisórios. A gente tem feito relatórios semanais internos, né, de controle do nível e também de integridade aqui desse barramento intermediário. Então, por solicitação da Casan, com base nesses relatórios, todas as solicitações feitas da Floran foram com base nessas informações. Então, a primeira que a gente recebeu agora, a autorização, que foi um pleito nosso do sistema de bombeamento, foi autorizado hoje. Havia aí uma expectativa de que se durasse mais os trabalhos que foram realizados logo depois que aconteceu todo aquele desastre, mas acabou que agora a gente já está tendo que tomar providências, né? Vocês previam que isso podia acontecer de forma tão rápida ou foi essa questão das chuvas mesmo que fez com que mudasse o cenário? Sim, a nossa previsão foi com base em dados empíricos, a primeira. Depois, conforme a gente foi recebendo dados reais, a gente foi automatizando o nosso modelo. E sim, com base nas chuvas dos últimos dias, né, praticamente o que choveu na semana passada foi o dobro do previsto para o mês de junho. Então, com certeza, esse fato tem acelerado essa previsão de elevação do nível. E para isso a Casan vem tomando todas as medidas cabíveis para reduzir ao máximo qualquer tipo de impacto ou qualquer tipo de risco que possa acontecer. Guilherme, sem dúvida os moradores de agora já estão apreensivos, né, com essa notícia, com essa situação. Como que a Casan está lidando com isso, com relação a informações para eles, ou tentando amenizar aí um pouco essa situação? A nossa assessoria de comunicação social já está fazendo essa comunicação com os moradores. Foi uma comunicação que ela não parou em nenhum momento, pelo contrário, a Casan está sempre em contato com os moradores e a Casan se coloca à disposição para os moradores, para quem se sentir algum tipo de desconforto ou insegurança, que procure a Casan e ali a Casan tome as ações necessárias, cabíveis, conforme solicitação do morador. Existe, assim que começar esse sistema de bombeamento, a previsão de quanto tempo a gente já está numa situação um pouco mais segura? Aí vai depender primeiro da operação do bombeamento e das condições climáticas, mas isso são situações que a gente está monitorando ali online, então são informações que a gente vai receber de minuto em minuto. Então se espera aí, em uma situação normal, que em 5 dias a gente já esteja num nível mais confortável, vamos dizer assim. Com essa previsão de que vem bastante chuva, vocês continuam o trabalho mesmo que a gente tenha bastante chuva? É essa possibilidade ou pode ser interrompido se a gente tiver, de fato, uma situação muito atípica com relação à quantidade de volume de chuva? Não, com um bombeamento se espera já ter uma boa redução desse nível da lagoa, e aí se a gente fica com uma margem aí de reservação, que seria uma margem mais confortável. Guilherme, obrigada pelas informações. Daí, Polito, a gente segue acompanhando essa situação aqui nessa lagoa artificial da Casan, onde aconteceu todo aquele episódio que a gente acompanhou de perto aqui no Balanço Geral, e eles já tomando as providências, fazendo o talude, e logo devem estar começando então esse bombeamento para a gente ter uma situação segura aqui e os moradores ficarem mais tranquilos, porque a situação aqui já é de bastante apreensão. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral.